Alguém te injuriou, caluniou, difamou. O que você pode fazer? O que nós, como advogados, fazemos? Vou esclarecer tudo isso aqui. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou advogado criminalista. Vamos lá. Nesses casos aí, onde tem uma questão que é contra você e você tem que acusar a pessoa, é muito comum que nesse caso, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. E não basta somente ir na delegacia, porque esses casos que a gente chama de crimes contra a honra, é necessário a figura de um advogado de fato, que tem experiência, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Acompanha, você vai entender. É necessário que você faça algo, porque normalmente num crime comum, se você for na delegacia fazer um boletim de ocorrência, né, dependendo do crime, já vão dar continuidade para ele, você não vai ter que fazer muita coisa, depois vão chamar para depoimento e vai seguir ali o inquérito policial. Só que nesse caso é diferente, nem é necessário fazer um boletim de ocorrência. Claro, você pode fazer, mas nem é necessário, porque nesses casos a iniciativa é de um advogado. Só um advogado pode começar processo, uma ação com relação à difamação, à calúnia ou à injúria contra você. Se alguém te xingou, se alguém está te acusando falsamente de algum crime, só o advogado pode entrar com essa ação. Só que como que é a nossa atuação? Que ela é bem específica e é necessário ter bastante experiência. Não é somente um advogado, um escritório que vai lá e faz uma ação. Não. E eu vou falar aqui um dos pontos principais dessa ação. Primeiro, que a gente tem que produzir provas. É que nem eu falei, aqui não é só ir na delegacia que eles vão dar continuidade. Às vezes nem é tão estratégico ir na delegacia, às vezes a gente já entra com a ação diretamente. Depende do caso, né? Depende de quando o cliente fala com a gente antes ou depois, mas também é muito comum que já tenha sido feito um boletim de ocorrência. E por que eu falo isso? Porque às vezes ali o boletim de ocorrência, o escrivão que está na delegacia, ele pegou algo que você disse, mas às vezes você falou um pouco errado e tudo, então é muito importante ter uma estratégia. E como é uma questão que é de iniciativa nossa, como advogados, muitas das vezes a gente produz as provas da melhor forma e a gente já entra com a ação. Então a primeira coisa é que a gente tem que produzir provas, não é só ir lá na delegacia ou só entrar com uma ação. A gente tem que produzir provas, ou seja, a gente tem que provar que a pessoa te caluniou, que ela te difamou, aonde e em uma série de fatores. Segundo ponto muito importante é que você precisa não somente de produzir a prova, mas tem que saber até mesmo como eu vou pegar de você uma procuração. Aquela procuração quando você vai dar poder para alguém, seja comprar alguma coisa para você, aí você tem que ir ali no cartório, uma procuração. Só que estou falando aqui da judicial, ou quando se você já entrou com uma ação alguma vez, ou teve que fazer alguma defesa, você teve que fazer uma procuração e assinar para o advogado. Só que essa procuração é totalmente diferente. Ela tem que ter não somente poderes específicos para acusar alguém, mas eu preciso, nessa acusação, ter o nome da pessoa e ter o crime que foi cometido. Ou seja, eu tenho que descrever ali. E, durante um prazo de 6 meses, se eu fizer a procuração errada, isso acontece muito, gente. Se eu fizer a procuração errada, passou 6 meses, já era. É impossível acusar criminalmente aquela pessoa por esses crimes que são contra a sua honra. Então, vocês viram que tem esses 2 pontos. E sem isso, gente, não adianta de nada a atuação do advogado. Então a gente que dá início a essa ação com a prova produzida e muitas das vezes, se não tem isso por parte do advogado ou ele não é especialista, pode ser que você caia em maus lençóis, que a gente chama de queixa-crime. Quando a gente vai para a justiça, o nome da medida judicial que a gente toma é uma queixa-crime. Pode ser que essa queixa ela nem seja recebida por vários motivos. Um deles é porque quando a gente está fazendo, a gente tem que falar assim como o delegado faz, a gente tem que fazer melhor ainda, a gente tem que fazer melhor do que o Ministério Público. Então o que eu faço, o que o escritório faz aqui? A gente fala quem foi o autor, tem que demonstrar essa autoria, quem foi e tudo tem que estar demonstrado. A materialidade é necessário que a gente demonstre tudo certinho. E normalmente, quando isso acontece, o juiz recebe a queixa. Ele recebe e se inicia o processo penal. Mas, além disso, é possível também pedir uma indenização dentro do próprio processo, dentro do pedido da queixa-crime. Então, assim, tem diversos detalhes que quem sabe lidar com essa matéria
ele vai lidar muito bem. Então assim, eu recomendo que procure um especialista para que você possa saber a melhor forma de acusar, e dessa forma você vai ter maiores chances de ter uma estratégia bem feita e conseguir êxito na acusação e muitas das vezes até conseguir uma indenização, ou seja, um valor recompensatório ali dentro do processo penal. Embora também possa ser pedido do processo civil, também o direito civil de indenização, que às vezes o valor vai ser até maior, mas você tem o direito de pedir também no processo penal e as soluções vão ser diversas ali, tá bom? Você pode ter uma retratação da pessoa, enfim, é isso. Espero que tenham entendido e também conheça aqui o escritório, tem um link aí na descrição. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários ou no link do escritório você vai ter acesso ao nosso WhatsApp e assim você vai conseguir tirar suas dúvidas e a gente vai ver a melhor forma de te ajudar. Então é isso e fique ligado.